Nesta segunda-feira, 6 de outubro, estamos às vésperas do aniversário, entre aspas, de 2 anos do maior atentado terrorista da história recente da humanidade. O ataque do Hamas a Israel, a invasão do território de Israel por terroristas do Hamas, que não são só terroristas, são também os governantes da faixa de Gaza, um governo ditatorial. Sequestraram e ainda invadiram alguns dos kibbutzim, que são aquelas comunidades, uma espécie de condomínio onde moram especialmente pessoas mais idosas. Detalhe, no dia em que Israel celebrava o mais importante dia do calendário judaico, o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Famílias se reúnem para celebrar. Então não foi apenas e tão somente um atentado terrorista, que por si só já teria sido uma coisa trágica, mas foi num dia religioso de extrema importância para o calendário judaico. Hoje, 6 de outubro, começa mais uma rodada de negociação para tentar um cessar-fogo nessa guerra que o Hamas começou quando invadiu Israel, sequestrou civis, estuprou, matou. Foram mais de 1.000 mortas naquele dia 7 de outubro de 2023, 250 e poucas sequestradas, sendo que algumas dezenas continuam no cativeiro até hoje. Mais de 700 dias de cativeiro, a gente não sabe sequer quantas estão vivas ainda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está coordenando essa força-tarefa para tentar finalmente pôr fim a essa guerra. Muitos fatos importantes aconteceram nos últimos dias. Um repórter da Associated Press, que é uma das agências de notícias mais importantes do mundo, que fornecem informações para jornais do mundo inteiro, denunciou que o Hamas vem controlando a pauta da agência de notícias Associated Press. Um dos fatos gravíssimos que ele revela é que numa cobertura recente, ele foi obrigado a apagar da própria matéria a seguinte informação: os terroristas do Hamas usam roupas de civis quando estão no fronte de batalha. Por quê? Se eles são mortos, as mortes deles são contabilizadas como mortes de civis. Será que procede a informação que inclusive o PT aqui no Brasil espalha de que há um genocídio em Gaza em função da quantidade de civis mortos? Ou será que os números são manipulados também? Outro fato importante: um professor visitante em Harvard preso nos Estados Unidos com uma espingarda de chumbinho, atirando contra pessoas nas proximidades da Universidade de Harvard. Detalhe, ele disse que estava atirando contra ratos. Ratos era a palavra usada pelos nazistas para definir os judeus que eles perseguiam. Muito preocupante, e o mais preocupante para nós brasileiros: um professor da USP, um professor da Universidade de São Paulo, que está como visitante, ou estava como visitante dando aulas em Harvard, preso por suspeita de antissemitismo. Por fim, o fato importante e recente que eu queria destacar é aquela flotilha, o Cruzeiro da Vergonha, o Cruzeiro dos influenciadores de extrema esquerda, que tinha inclusive uma deputada petista brasileira na frota, além de alguns influenciadores brasileiros que agora se dizem sequestrados porque eles invadiram o mar territorial controlado por Israel, porque é uma zona de guerra, fingindo que iam entregar alimentos em Gaza. Já ficou provado que não havia alimentos na flotilha, e lembrando que Israel se ofereceu para fazer a entrega segura dos alimentos. Claro, não havia alimentos, só a intenção de lacrar e de fazer propaganda pró-Hamas, pró-terrorismo. Vamos torcer para que o presidente Trump e os Estados Unidos sejam bem-sucedidos na tentativa de negociação que começa hoje.